Muito bem, separei um ditado popular muito interessante hoje, né? O dia da caça, outro do caçador. A maioria das vezes isso já serviu para animar alguém. Calma, tem um dia da caça e tem o dia do caçador. Ou então para ironizar uma situação de alguém que se deu mal. Pois é, tem o dia da caça e o dia do caçador. Pensei nisso, irmãos, para darmos uma olhada na conversão de Paulo. Um homem que saiu para caçar o povo de Deus e foi caçado por Deus. Olhe para o texto. Nós temos 2 textos no livro de Atos que falam sobre a conversão de Paulo, e é muito interessante conhecer os 2, mas nós vamos nos ater apenas em um, que é tanto em Atos 9 como Atos 26. Não é? Atos 9 nos parece ser Lucas descrevendo, os 2 é Lucas que escreveram, mas parece que em Atos 26 é Paulo contando a sua versão e Lucas tentando ser o mais literal possível sobre o mesmo fato, o dia que o caçador virou caça, né? E a caça virou caçador. Olhe para Lucas, capítulo de número 9, a Bíblia vai dizer, eu separei 2 versículos aí desse capítulo, os 2 primeiros, mas quero muito que vocês continuem olhando para este capítulo. A Bíblia diz assim, enquanto isso, Saulo respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. O que é isso, se não um caçador em busca da sua caça? E é interessante, irmãos, que é bom a gente olhar para esse texto e vermos que existem alguns princípios aqui sobre a ação de Deus, né? Nós não podemos limitar o nosso Deus e a sua ação dentro das teologias que cremos, predestinação, né? Livre-arbítrio, assim vai indo. É interessante que quando você olha para a conversão de Paulo, você vê que não é Deus sendo Deus do jeito que Ele quer ser, indo em busca de um homem sem nenhum tipo de padrão, sem nenhum tipo de dogma. Paulo produz a salvação de um homem, e ali, diferente do que a maioria das experiências, fala assim, olha, aceite Jesus, ou então, vá em tal lugar para se encontrar com Deus. Na verdade, não foi Paulo que se encontrou com Jesus, foi Jesus que provocou o encontro com Paulo. E Paulo, quem era Paulo, gente? Paulo era a Bíblia há algumas referências sobre Paulo, que é muito interessante, no próprio livro de Atos, assim, Lucas dá a ideia de que ele era um homem muito feroz. Ele tinha uma convicção tão grande de que o que ele estava fazendo era certo, que ele não tinha dúvida nenhuma. Então ele se alicerçava de tudo o que ele precisava. Ele se alicerçava da documentação, se alicerçava do seu equipamento, do seu staff, né, dos seres humanos ali com ele, e lá estava ele certo que, ao encontrar um seguidor do caminho, que era a maneira com que o povo, naquela época, o povo de Deus era conhecido, este indivíduo deveria de ser preso. Esse indivíduo poderia receber a sentença de morte, conforme aconteceu com o Estevão, no capítulo 7 e 8 de Atos, e Paulo, a Bíblia diz que Paulo chegou a consentir na morte de Estevão. Um caçador de crente, com uma intenção muito clara, e se eu pudesse usar de um outro ditado popular assim, um cara que estava sinceramente errado, ou então de pessoas, um cara cheio de boas intenções, mas outro ditado que diz que o inferno está cheio de pessoas de boas intenções na avaliação dele. Não é Paulo que vai em direção a Cristo, é Cristo que vai em direção a Paulo, entendendo que aquele coração duro
poderia ser transformado. Então, o caçador virou caça. Quando a gente olha para esse texto, tem algumas coisas maravilhosas da conversão de Paulo, que é como que Jesus se apresenta para Paulo. A Bíblia diz, no versículo de número 4, do capítulo 9, diz assim, ó: e ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Irmãos, olha que coisa maravilhosa nessa declaração de Jesus. Uma identificação integral e total com a igreja. Jesus aqui não chama a igreja dos meu rebanho, meu povo, não. Jesus se identifica tanto, a ponto depois do apóstolo Paulo não ter dificuldade nenhuma de falar que Jesus era a cabeça e nós o seu corpo. Na revelação que Cristo faz a Paulo: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Jesus já deixa muito claro, ficou fácil depois, eu creio, Paulo lembrar disso. Bom, você tem noção da profundidade disso? De Jesus se identificar conosco assim, de uma maneira tão real, de uma maneira tão entranhável, né? Paulo, Paulo, por que me persegues? Quando você olha para a experiência de Paulo, é interessante, né? Aqui ele está sendo chamado de Saulo, não há nenhuma mudança, tá, irmãos? Antes Saulo, agora Paulo, eu já ensinei isso aqui para os irmãos. Paulo diz assim: quem és tu, Senhor? Outra coisa maravilhosa que a gente encontra aqui, a ignorância de Paulo sobre as ações de Deus, o que Deus está fazendo, e como somos ignorantes com relação a isso, porque Paulo não sabia que ele estava diante do cumprimento, da consequência do cumprimento de todas as profecias, que ele as conhecia de cor, por ser quem ele era, um fariseu fiel. Então Paulo: quem és tu, Senhor? Irmãos, que revelação é essa? Sermos ignorantes sobre o que Deus está fazendo. Muitas vezes, nós não sabemos o que Deus está fazendo, mas nós não podemos ter dúvida de que Ele está fazendo. Amém, irmãos? Muitas vezes eu não sei, eu fico meio perdidinho assim, mas que é Deus que está fazendo, eu não posso ter dúvida nenhuma. A pergunta de Paulo, desse caçador aqui que já vai virar caça, já está virando caça, porque ele saiu para caçar, mas aquele dia era o dia da caça, não era o dia do caçador. Paulo diz: quem és tu, Senhor? Que ignorância! Se Paulo estivesse conectado, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Paulo tinha conhecimentos acadêmicos profundos assim, sobre as escrituras, sobre o Pentateuco, sobre os Salmos. No seu discurso em Atos 17, ele deixa bem claro também que ele conhecia muito da literatura grega, quando ele cita ali o seu conhecimento. Mas, irmãos, é interessante, né? É por isso que ele vai dizer, se não me engano, em 1 Coríntios 8, de que a ciência incha. A ciência deixa a gente inchado, metido, mas na verdade a gente não percebe o que o amor está fazendo. A ciência incha, mas o amor edifica. Paulo estava cheio de muitas coisas, menos do que ele mais precisava, de já saber quem era Jesus. Jesus não se furta diante da nossa ignorância de se revelar para nós. Jesus não desiste, Ele vai sempre arranjar uma forma
de se revelar para nós. Olha a resposta de Cristo: eu sou Jesus. Irmãos, isso aqui é muito louco, porque Paulo, eu acredito que Paulo falou assim: mas como assim? Eu não estou perseguindo Jesus. Ele falou assim: eu sou Jesus a quem você persegue. A partir dali, Paulo então começa a se render àquilo. E Paulo então começa a ter uma experiência muito interessante. Assim eu acredito, porque que Deus fez o que fez com Paulo. Porque a experiência, quando você vai ler, diz que Paulo ficou cego. Eu não me lembro de ter lido isso em lugar nenhum, mas eu comecei a olhar para esse texto e falou assim, e fiquei pensando, por que Paulo ficou cego aqui? Para olhar para dentro de si. Que é uma das coisas que eu creio que Deus não vai tirar as nossas visões, mas que nós deveríamos, todas as vezes, diante de todas as circunstâncias, olhar para dentro de nós, para enxergarmos as nossas carências, mas também aquilo que Deus tem nos dado. A Bíblia vai dizer, se os irmãos olharem aí, a Bíblia vai dizer assim, versículo de número 7, os homens que viajavam com Saulo pararam emudecido, ouviram a voz, mas não via ninguém. Saulo levantou do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. É interessante de que o que eu olho e percebo aqui é que Paulo precisava dessa viagem. Sabe por quê, irmãos? Ele foi desafiado a ir para Damasco, encontrar-se com das suas vítimas, das suas possíveis vítimas, mas agora totalmente diferente. O homem que ia chegar lá com uma comitiva grande, com todos os pré-requisitos para fazer o que ele ia fazer, agora entra na cidade, guiado por alguém, sem saber para onde estava indo, mas com rumos definidos pelo próprio Deus. É interessante que Jesus diz isso para Paulo. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Estou lendo o versículo de número 8. E os homens o levaram pela mão até a cidade, que ele ia entrar caçando todo mundo, que ele ia entrar arrebentando. A gente percebe, né? Como o nosso Deus, Ele faz o que é preciso, com quem é preciso. Porque a gente percebe, irmãos, que Paulo já está totalmente rendido aqui, porque as evidências de que ele estava tendo uma experiência transformadora, uma conversão real, era inegável. Então ele está totalmente rendido aqui. Saiu para caçar, saiu para prender, e acabou sendo capturado, aprisionado e caçado por Deus, para ser livre. Aí sim, Paulo não sabia que o que ele provocava às pessoas era o que ele vivia, numa situação de uma prisão na ignorância, prisão em um sistema religioso que não revelava a Deus, apenas categorizava os seres humanos pelos seus conhecimentos e a sua profundidade na palavra. Mas Deus, o ensino que mostra o quanto o indivíduo sabe, mas não glorifica a Deus, não direciona-nos para Deus, irmãos, a repercussão desse tipo de ensino é sempre catastrófica na vida daqueles que são desafiados a colocar em prática
o que aprenderam? Paulo teve uma experiência gloriosa, ficou cego, foi guiado e teve que se prostrar aos pés daquele que estava de propósito caçando-o agora. Mas irmãos, o que esse texto, o que essa experiência pode continuar nos ensinando? De que o Senhor está sempre fazendo isso com as suas criaturas, com os seus filhos, procurando uma forma, um jeito de chamar a nossa atenção, e Ele faz isso de maneira diferente com cada um. A onisciência e a onipotência de Deus lhe capacita a fazer o que Ele quer, simultaneamente com todo o universo, e de maneira assim bem diferenciada. Esse é o nosso Deus. É maravilhoso demais, né? Saber que aqui eu estou dando a mesma palavra, e ela está repercutindo de maneiras bem diferenciadas no coração de cada um de vocês. Paulo teve a sua experiência, a experiência que ele precisava. Foi inundado pela graça soberana de Deus, mas uma graça que, assim, Deus, Ele conhece o quanto eu aguento, o que eu vou conseguir assimilar, de que forma eu vou assimilar, e Deus então vai arranjando uma forma de amolecer o meu coração, como fez com Paulo. Alguns precisam perder a visão, literalmente. Outros precisam de bem menos. Talvez não precisa de nada. Eu me lembro que quando eu me converti, eu não tinha uma experiência, eu ouvia as experiências de conversão, né? De ex-drogados, pessoas que viviam uma vida dissoluta, tal. Aí eu dizia assim: nossa, minha conversão é tão sem graça, não tenho nada para contar, não tenho nada. Ah, meu irmão, depois, quando Deus foi devagarzinho, demorou cerca de 20 anos para eu perceber tantas ações poderosas que Deus estava fazendo, libertando um ser de um sistema de culpa, de um sistema muito opressivo. Aí eu fico pensando, é assim que Deus faz. Cada um aqui de nós, saiba que o Senhor tem um jeitinho para alcançar o seu coração. Tem hora que Ele deixa você procurar, né? Como o próprio Paulo fala em Atos 17, como se pudessem tateando, Ele deixa. E na maioria das vezes, quando Ele é procurado, Ele se revela. Não tem ninguém que esteja à procura de Deus e de Jesus, que Jesus em determinado momento não venha se revelar para esta pessoa. Mas tem um outro jeito também, é quando Deus deixa bem claro que a sua procura estava antes no interesse dele. Você está aí se apaixonando por Deus, Ele fala assim: ah, você sabia que eu te amei primeiro? Sabe por que você me ama? Porque eu te amei primeiro. Então, queridos, para olharmos para esse texto e vermos o dia que o caçador virou caça, e a caça virou caçador, porque tem um dia que é da caça e um dia do caçador. Eu quero gerar fé no seu coração, para você olhar com mais carinho para toda esta
essa porção da palavra de Deus que conta o testemunho de um homem que foi responsável assim, para nos, na verdade, um grande discipulador literário nosso, que é o apóstolo Paulo. E como a experiência dele foi tão profunda. Quem ele era? Um vorável, um furioso, perseguidor, caçador do povo de Deus. E depois se transformou em um homem que começou a ser caçado por aqueles que, como ele antes, não entendiam o que era a palavra de Deus. Quero gerar fé no seu coração, para você saber disso, que Deus tem um jeitinho especial para se revelar para você, e Ele vai deixar bem claro assim: eu não padronizo, eu não faço igual com todo mundo, com cada um, porque você é diferente, eu tenho um jeito diferente de tratar com você. A única coisa que é igual para todos nós é o amor de Deus, que Ele não deixa de amar nenhum. E outra coisa que é igual, o propósito de Deus. Ele quer que nós, ao nos levantarmos da experiência que estamos tendo com Ele, saiamos com a mesma disposição que o apóstolo Paulo saiu. Sermos um instrumento eficaz na mão de Deus para abençoar pessoas. Amém, irmãos?